Oi, tudo bem? Vou explicar um pouco sobre o hormônio de crescimento na seringa. Atualmente, a apresentação que a gente mais está recebendo pela farmácia de alto custo é a medicação somatropina 12 unidades em 1 ml, que é esse daqui da Cristália. Então, como que é? Vem 2 frasquinhos. Um é o pó, que é a medicação. O outro é o diluente, o líquido. Então, você tem que abrir os dois. O recomendado pelo fabricante é passar um álcool aqui, apesar de vir estéreo. Aí você tem que deixar separado 2 seringas. Qual seringa? Alguma seringa que venha até 100 unidades, que é de 1 ml, que é a seringa que a gente está muito acostumado a usar para insulina, para diabetes. Você vai aspirar aqui. Então, ó, vocês vejam que tem que ir tirando as bolinhas para caber todo o conteúdo, tá? Se precisar, você pode aspirar mais que uma vez e aí a gente vai colocar... aqui. Para mexer é assim, tá? Porque senão forma muita bolha. Então, você mexe. Aí, o ideal... Ó, pode ver que a hora que eu coloquei até entortou essa agulha. Então, o ideal é não usar a mesma. Eu vou mostrar pra vocês como que fica quando reutiliza a agulha. Então, isso é uma foto aumentada de uma agulha nova e de uma agulha utilizada. Então, por isso, sempre a troca para maior conforto do paciente na hora da aplicação e para evitar a lipodistrofia. Então, com a agulha nova, veja que essa aqui é até mais confortável, tá? Porque ela é mais curtinha. A gente vai aspirar o conteúdo. E agora é a parte mais importante. Se o seu médico prescreveu, por exemplo, para você 3 unidades da somatropina 12 UI em 1 ml, quanto que corresponde isso? Corresponde a 0,25 ml, ou seja, você não vai até o 30 nessa seringa e também não vai até o 3, o terceiro risquinho. Você vai até o 25, ó. Então, é isso daqui. Então, quando a gente vê uma seringa de 100 e está prescrito aplicar 0,25 ml, vai até o 25. Lembrando que eu estou falando desta medicação, que é o Crisi, é o da Cristália, somatropina 12 UI em 1 ml. Se você está recebendo a somatropina, que geralmente é uma caixinha verde, que é o Ormotrop, que é outra marca, ele vem 12 unidades em 2 ml. Então, a diluição você não pode fazer com essa de 1 ml, você tem que fazer com uma seringa maior, que é uma seringa de 3 ou de 5 ml, e a dose vai ser o dobro, ou seja, se o médico prescreveu somatropina 12 unidades em 1 ml, dar 0,25 ml, que você vai até o 25, se você está usando 12 unidades em 2 ml, que é o Ormotrop, você vai ter que aplicar 0,5, tá? Que vai até o 50. Então, muda muito o volume. Então, é importante você saber qual a medicação que você está usando para usar direito. O que mais que eu separei para vocês para falar nesse vídeo? Vai ficar um vídeo longo, mas muito importante. Locais de aplicação. Então, é só você ver os locais de aplicação de medicação subcutânea. Face posterior dos braços, abdômen, você tira 2 dedos do lado do umbigo que você não vai aplicar, e toda a região do abdômen pode aplicar. Face lateral externa das coxas, não é na parte interna, é na externa, e a face superior da nádega. É importante fazer esse rodízio para não dar uma lipoatrofia, que é a pele ficar com uma fibrose e isso atrapalha a ação da medicação. A prega cutânea, se você está aplicando com seringa, você tem que fazer uma prega para você pegar o subcutâneo. A gente não quer que seja intramuscular e também nem quer que seja intradérmico, que é muito superficial. Então faz uma preguinha e pode colocar, se você está usando essa daqui, que é a de 6 milímetros, pode colocar reto, não precisa fazer a angulação. Descarte das seringas. Você terminou de usar, você não deixa em cima da mesa igual eu deixei.
O ideal é levar no posto de saúde no Descapac ou comprar um Descapac, que é aquele papelão amarelinho, ou então você coloca num pote de amaciante, que é aqueles mais duros. Não coloca em garrafa PET porque ela é muito mole e pode machucar alguém na hora da coleta. E você leva no posto de saúde quando estiver cheio, você não pode descartar no lixo comum, tá? Técnicas para redução da dor na aplicação. Sempre quando você prepara, isso daqui, se for o da Cristália, 12 UI em 1 ml, após reconstituído, dura 28 dias na geladeira. Sempre geladeira, tá? Antes da reconstituição e depois também. Após reconstituído, 28 dias na geladeira. Se for o Ormotrop da Bergamo, após reconstituído, 14 dias em geladeira. Então, para reduzir a dor, você vai tirar antes, devolve para a geladeira, não deixa nem na porta, nem lá no fundo, porque pode congelar e a porta é o lugar mais quente. Então, lá no fundo fica muito gelado, na porta fica pouco gelado. Deixa no meio da geladeira. Você tira isso e deixa uns 10, 15 minutos fora, para ele chegar na temperatura ambiente. Porque se você aplica gelado, vai incomodar mais o paciente. Outra técnica, colocar gelo antes. Você deixa uns 10 minutos de gelo na pele, que a pele fica um pouco amortecida. Então, são medidas que aliviam um pouco o desconforto. Existe também a pomada anestésica, ela acaba sendo mais difícil, porque você tem que passar 30 a 40 minutos antes da aplicação. Mas para as primeiras aplicações, até a criança, se for uma criança, né, se acostumar, vale a pena pensar nessa opção também. Conversa com o seu médico sobre isso. Eu acho que eu falei tudo. Se tiver dúvida, pode deixar aqui para mim, que eu vou esclarecer para vocês.